Fala, meus queridos do PSM, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Como os irmãos perceberam, no domingo passado nós não tivemos condições de preparar esse nosso resumo, porque, como eu já falei para os amados, né? Esse resumo ele é muito trabalhoso, mas que a nossa equipe faz com o maior prazer, com a maior alegria, mas infelizmente nem sempre a gente consegue prepará-lo, né? E semana passada foi um desses domingos que nós não conseguimos, mas hoje, graças a Deus, estamos de volta. Vamos fazer tudo possível para todo domingo nós estarmos aqui juntos, tá bom, queridos e queridas? E hoje, como vai aparecer aí na sua tela, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos do dia 20 ao dia 24 de maio, amém, queridos? E hoje, domingo 26 de maio do ano de 2024, graças a Deus, estamos de volta. Tá bom, queridos? E que você seja abençoado através desse resumo, relembrando um pouquinho do que a gente aprendeu na semana que passou. Amém, meus queridos? Vamos então ao nosso resumo, mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta. Graças a Deus, amém, queridos? Começando o nosso resumo aí, na segunda-feira, dia 20 de maio, nós iniciamos a nossa semana na meditação que recebeu o seguinte título, que vai aparecer aí na sua tela. Isso, olha aí. Que o crescimento faça de nós bênçãos. Amém, queridos? Queridos, ainda meditando sobre a parábola do grão de mostarda, como nos diz a parábola, o grão de mostarda é a menor das sementes, mas que depois cresce e fica maior do que as hortaliças. Ou seja, além de crescer e se transformar em uma grande árvore, esta mesma semente, né, que era uma semente, agora não é mais, né, passa a servir de abrigo para as aves que se aninham nos seus ramos. Amados, além de esperar que nós cresçamos, né, como nós já falamos, né, o nosso Pai Celestial espera de nós, seus filhos, que a gente cresça, mas que também a gente possa servir de abrigo, de refúgio para outras pessoas. Amém, queridos? Nosso Pai espera que cresçamos e que sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. É isso que ele está querendo dizer. Agora, repara uma coisa, queridos, que para que nós possamos servir, digamos assim, né, de bênçãos, para que nós possamos servir de abrigo, para que possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas, primeiro é necessário que haja crescimento. Amém, amados? Agora, lamentavelmente, amados, muitos nunca vão servir de abrigo, nunca vão servir de bênção na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque nunca experimentaram o crescimento. Você está conseguindo compreender, queridos? Que nós cresçamos e que esse crescimento faça de nós bênçãos na vida de outras pessoas. Amém, queridos e queridas? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 20 de maio, iniciando assim a nossa semana. E na terça-feira, meus queridos, dia 21 de maio, na meditação intitulada de Quando Jesus Chega, Tudo se Transforma, nós vimos que, depois da parábola do grão de mostarda, o mestre contou aos seus discípulos uma outra, dessa vez a parábola chamada de parábola do fermento. Queridos, preste atenção, uma massa de pão, de bolo, seja lá do que for, uma vez que você acrescenta o fermento a essa massa, ela se transforma completamente, não é assim? Então nós entendemos, amados, que o mestre estava querendo mostrar para aqueles homens exatamente isso, a transformação que o reino de Deus causa na vida daqueles que o experimentam. Consegue entender, amados? Amados, é impossível nós experimentarmos desse reino sem experimentarmos, sem, digamos assim, vivenciarmos essa transformação. Por isso eu, pastor Jorge, particularmente, tenho muita dificuldade de entender algumas pessoas que afirmam que agora fazem parte desse reino, mas você não nota nessas pessoas nenhuma mudança, você não nota nessas pessoas nenhuma transformação. Tem um pouquinho de dificuldade de entender isso. Você está conseguindo entender, querido? Sabe por quê, amados? Porque quando nós abrimos o nosso coração para que esse reino, para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida, o que acontece? O rei desse reino, que é Jesus,
ele automaticamente entra no nosso coração. Você está conseguindo entender? E quando Jesus entra nas nossas vidas, quando Jesus entra nos nossos corações, queridos, tudo muda, tudo se transforma. Você está conseguindo entender? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 21 de maio. Passemos então, queridos, para quarta-feira, dia 22 de maio. Aí a meditação desse dia ela recebeu o seguinte título: O reino deve estar sempre em primeiro lugar. Olha, Jesus, após relatar algumas parábolas ali, né, ele falou da parábola do joio e do trigo, falou da parábola do grão de mostarda, falou da parábola do fermento. Depois dessas parábolas todas, ele ainda contou mais duas outras parábolas bem curtinhas, que foi a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. E nessas duas últimas parábolas, queridos, reparem que o mestre, ele comparou o reino dos céus a um tesouro e a uma pérola, ou seja, duas coisas de extremo valor. E reparem, queridos, reparem que nessas duas parábolas, né, um homem ele vende tudo o que possui para conseguir obter tanto um quanto o outro. Está conseguindo entender? Sabe o que Jesus estava ensinando aqui para aqueles homens naquela época e que nos ensina ainda hoje? É que para nós alcançarmos o reino dos céus, pode ser necessário nós abrirmos mão de algo. Aliás, pode ser necessário não, sempre é necessário abrirmos mão de algo, de alguém, de alguma coisa, ainda que esse algo, que esse alguém seja valioso para nós. Você está conseguindo compreender? Fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para nós alcançarmos esse reino. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 22 de maio. E na quinta-feira, meus queridos, dia 23 de maio, na meditação intitulada de... Na verdade, o título é uma pergunta, né? Na rede de Deus, que peixe você é? Queridos, Jesus ele continuou ali ensinando aos seus discípulos, ou aos seus ouvintes, né, por meio de parábolas. E dessa vez, a parábola contada foi a chamada parábola da rede. Nessa parábola, queridos, o mestre ele comparou o reino dos céus a uma rede que é lançada ao mar. E que quando essa rede é lançada ao mar, uma vez puxada, ela traz todo tipo de peixes, né? Ou seja, traz peixes bons, mas também traz peixes ruins, que são separados pelos pescadores quando eles chegam na praia, né? Ou seja, os peixes bons vão para o cesto e os peixes ruins são lançados fora. Os pescadores, amados, eles são a figura dos anjos, e os peixes bons, obviamente, é uma figura, né, uma alusão aos bons servos, aos servos sinceros, aos servos de verdade, e os peixes ruins, obviamente, aos falsos servos, aos servos ruins, né, digamos assim. E agora preste atenção, porque os bons peixes, eles são separados para serem utilizados por Deus da forma como bem lhe aprouver. Amém, queridos? E já os peixes ruins, ou os peixes maus, que são os maus servos, né? Ou os falsos servos, serão lançados na fornalha ardente, que é uma alusão ao inferno, queridos. Onde, como também nos diz o texto, haverá choro e ranger de dentes. Queridos, consegue perceber a gravidade do assunto que está sendo tratado aqui? Aqui Jesus, queridos, e nós nesse momento estamos falando de morte e vida eternas. Entendemos que este é o momento para nós, né, eu e você, analisarmos que tipo de peixes nós temos sido. Temos sido peixes bons ou temos sido peixes ruins? Seremos colocados no cesto ou seremos lançados fora? Na rede de Deus, que tipo de peixe nós temos sido? Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 23 de maio. E na sexta-feira, meus queridos, dia 24 de maio, fechando assim, encerrando a nossa semana, digamos assim, né? Na meditação intitulada de Entenda, Aprenda e Pratique tudo o que Deus te falar. Nós vimos nessa meditação que depois de relatar várias parábolas, Jesus perguntou aos seus discípulos se eles haviam entendido todas aquelas coisas que ele havia falado para eles. E eles responderam que sim.
O mestre, queridos, ele tinha prazer em ensinar. Mas, além de ter prazer em ensinar, nós percebemos que havia no coração de Jesus uma preocupação em que os seus discípulos entendessem e aprendessem o que ele lhes falava, tudo que ele ensinava para eles. Amém, queridos? A maior recompensa que um mestre pode receber, amados, é ver os seus discípulos entendendo, aprendendo e praticando tudo o que ele lhes ensina. Por isso, eu e você precisamos entender, precisamos aprender e precisamos praticar tudo que o nosso Mestre Jesus nos fala, tudo que o nosso Mestre nos ensina. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 24 de maio, fechando assim, encerrando assim a nossa semana. Amém, queridos? E assim, meus queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E hoje, nesse resumo de hoje, nós relembramos um pouquinho de tudo que nós aprendemos nessa semana que passou aí dos dias 20 a 24 de maio. Amém, queridos? E como nós sempre falamos, o nosso desejo é que Deus tenha falado ao seu coração através dessas meditações, através desse resumo e despertado em você o desejo de ler mais a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Mas antes de nós encerrarmos, antes de nós terminarmos, eu gostaria de convidar os amados para nós fazermos o que temos feito aqui durante todos os domingos no encerramento dos nossos resumos, né? Eu queria convidar você, como eu digo sempre, se você quiser, se você puder e se quiser, parar um pouquinho para nós orarmos juntos. Amém, meus queridos? Nossa produção vai botar aquele fundo musical abençoado. Isso aí. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um domingo maravilhoso. Queremos te agradecer por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Mais uma semana onde o Senhor nos permitiu meditarmos juntos na Tua Palavra. Obrigado, Paizinho. Obrigado por todas as lições. Obrigado, Paizinho, por todos os ensinamentos. Obrigado por tudo que o Senhor acrescentou às nossas vidas, acrescentou aos nossos corações durante toda essa semana em cada meditação. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que tem meditado conosco. Obrigado pela vida desse teu filho, dessa tua filha que nesse momento está assistindo esse resumo, que a tua bênção possa alcançá-los. Eu não sei o que o teu filho, que a tua filha precisa do Senhor, mas o Senhor sabe, Paizinho. Por isso, em nome de Jesus, entra com providência, solucionando problemas, mudando circunstâncias, revertendo situações e concedendo a esse teu filho, a essa tua filha, a bênção e a vitória diante de cada luta, diante de cada batalha, diante de cada desafio. Nós te entregamos, Paizinho. A nossa semana está se iniciando, que seja uma semana de bênçãos, que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana repleta do teu mover e do teu agir nas nossas vidas. E que o Senhor nos permita, domingo que vem, estarmos aqui de volta para mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, não deixe de compartilhar as nossas mensagens, nossos podcasts, nossos vídeos, ou seja, todo o conteúdo do PSM é para isso mesmo, para você compartilhar, divulgar à vontade, sem moderação e sem nenhuma preocupação. Compartilhe e divulgue mesmo. Amém, queridos? E também não deixe de nos visitar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, o PSM está no nosso Facebook também. Enfim, a gente está na grande maioria das redes sociais. Nos visite e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Como nós estamos falando aqui, o nosso propósito é, esse ano de 2024, alcançarmos pelo menos 1000 inscritos no nosso canal, amém? E também não esqueça de dar o seu like, porque todas as vezes que você dá o seu like, que você curte, o YouTube ele entende que o nosso conteúdo ali é relevante e ele, o que ele faz? Ele indica para mais pessoas, tá bom? E como eu sempre digo aqui, queridos,
Eu não estou preocupado com visualizações, com likes, com curtidas. Não estou preocupado com a minha imagem, ficar famoso, conhecido, nada disso. Então, se isso vier a acontecer, glória a Deus por isso, é consequência. Mas o meu desejo, meu objetivo, o principal objetivo do PSM é que mais pessoas meditem na palavra, que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, que mais pessoas sejam abençoadas. Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo de toda a equipe do Ministério PSM. Tá bom, queridos? Eu conto com você para essa divulgação. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida e, mais uma vez, um beijo, um beijo carinhoso no teu coração. Amém, meus amados? Permitindo o nosso Deus, domingo que vem nós voltaremos. Deus te abençoe.